Graça e paz, meus queridos irmãos, meus queridos internautas, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo da verdade. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, a obra redentora do Senhor. Com muita gratidão no coração, estarmos aqui em meio desse feriado, essa festa, que a gente tem que estar orando, pedindo a proteção de Deus para os nossos familiares, nossos queridos filhos, netos, familiares, para Deus estar dando livramento, porque os dias são tenebrosos, dias difíceis, e a gente tem que estar buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor proteção, pedindo ao Senhor grandes livramentos, não só para nós, mas para nossa família, parentes, conhecido pelo Brasil todo. É uma festa muito complicada, que não tem freio, sem limites, e a gente precisa estar buscando ao Senhor, pedindo a divina proteção. Você hoje já agradeceu a Deus por mais um dia que Ele está lhe proporcionando, por mais um dia que Ele está dando oportunidade a você, a mim, de estarmos aqui falando do amor dEle, da mensagem da cruz. É motivo de gratidão a Deus, não é verdade? Vamos estar orando, pedindo a proteção a Deus para a nossa vida, nossos familiares, que o Senhor tenha de misericórdia, Vamos orar. Querido e amado Senhor, nós estamos aqui te agradecendo pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, por mais um dia de oportunidade. Estamos aqui muito felizes de estar na Tua presença falando de algo muito importante, que é a mensagem da cruz. Querido e amado Deus, livra nossos filhos, nossos netos, parentes, familiares, conhecidos, amigos, teu povo da igreja. Livra desta festa que tem muita violência, muita coisa, e nos protege, nos dê uma palavra salutar para a nossa vida espiritual. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos estar falando de Isaías 53, Isaías 53, o servo sofredor e o plano eterno da salvação. Que esse plano eterno da salvação vem desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse plano já elaborado, Já elaborado. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 53. Como vocês estão? Se quiserem colocar aí o nome de parentes, pessoas, para botar na minha caderneta de oração, eu tenho uma cadernetinha que eu anoto os nomes. Pode estar aí digitando, que eu vou estar anotando em nome de Jesus. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura,
olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem. O rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui está falando de Jesus, e o tema da nossa live hoje é Isaías 53, o servo sofredor e o plano eterno da salvação. O quarto, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, agora o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e de nós todos. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, pois juízo opressor foi arrebatado, e de sua língua quem dela agitou? Porquanto foi cortado na terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O 11 de Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Então, nós acabamos de ler aqui Isaías 53, que é o nosso assunto hoje, sobre o plano da salvação. O tema é o servo sofredor e o plano eterno da salvação. A revelação rejeitada em Isaías 53, versículo 1. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos para a nossa live hoje matinal. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, da cidade do Recife, hoje em Icapuí. A revelação rejeitada. Que revelação é essa? A revelação é Jesus. Quem creu em nossa pregação? Começa assim. Quem creu em nossa pregação? Essa exposição de Isaías começa mostrando que a mensagem do servo seria rejeitada.
Então, Isaías, há muitos anos antes do Senhor Jesus nascer, ele já dá esta profecia que a mensagem dele ia ser rejeitada. E não é hoje que está acontecendo, meus queridos internautas, e não é hoje. Muitos estão rejeitando a mensagem da cruz, a cruz de Cristo, hoje. Então, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías começa mostrando que a mensagem do servo seria rejeitado. O plano da salvação sempre exigiu fé. Tem que ter fé, tem que crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar, né? E quem crê será salvo, né? Isaías começa o plano da salvação, sempre existiu fé, porque ele começa assim: quem deu crédito à nossa pregação. Então ele faz uma pergunta: se quem teve fé para crer na revelação que estava ali, quem deu crédito, né? O plano da salvação existe fé. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aplica esse versículo a Cristo. Romanos 10, 16. Vamos ver. Romanos 10, 16. É muito bom falar das coisas sagradas, né? Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então aqui Paulo já estava pregando Isaías com essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? O problema nunca foi a falta de revelação, mas a incredulidade do coração do homem. Sempre Deus foi se revelando para todos, sempre Deus foi falando para todos, mas o problema da humanidade, né, nunca foi a falta da revelação, mas a incredulidade. Qual é o pecado que vai levar muitos a trilhar o caminho largo e até ir para o inferno? A incredulidade, né? A incredulidade. O problema nunca foi a falta de revelação, mas a incredulidade do coração do homem. Agora, a gente pode colocar aí uma aplicação. A salvação está disponível, mas precisa ser recebida pela fé. Então, a salvação está disponível, mas ela precisa ser recebida pela fé. Tem que ter fé que Jesus nasceu, que ele se verbalizou, que ele era 100% Deus e 100% homem, que ele morreu na cruz para nos salvar, que ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos e que um dia vai vir buscar o seu povo. Então, é ter fé, é crer. A humildade do servo. Vamos para o próximo tópico, o segundo. Isaías 53, 2 e versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Por que mesmo mencionar essa palavra? Porque hoje sempre foi assim no mundo. Eles querem padrões de beleza,
de intelecto, de status. E Jesus, ele não enquadrava nesse padrão. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aqui a gente tem uma exposição cristológica, que é o estudo de Cristo. Aqui vemos claramente a pessoa de Jesus Cristo. Ele não veio com aparência majestosa, segundo padrões humanos. Porque os padrões humanos hoje, queridos, não nos vê como pessoas que buscam Deus, que somos homens e mulheres de Deus, especiais para Deus, espiritual. Eles querem ver padrão, beleza, aparência, né? Dinheiro, padrões. Mesmo que aquelas pessoas venham prejudicar outras, mas eles queriam ver padrão. Ele não veio com aparência majestosa segundo o padrão humano. Cumprimento em Jesus Cristo. Não veio, ele não veio. O Evangelho de João 1,11, aconteceu isso, se cumpriu. Veio para os que era seu e os seus não receberam, porque é esse o Salvador. Olhavam para Jesus e diziam isso. É esse o Salvador, é. Aconteceu isso. Em João 1,11, ele foi rejeitado para os seus. E os seus não receberam, né? E qual é a teologia aqui? A salvação não vem pela glória externa, mas pela humilhação redentora. A salvação não vem pela glória externa. Deus, ele conhece, ele nos sonda, o profundo e o oculto, o escondido. A gente não pode fazer barganha com Deus. A gente não pode tentar querer enganar a Deus. Ninguém engana Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele sabe como está a nossa vida. Então aqui, ele aqui veio para os seus e foi rejeitado. E a teologia aqui dentro de João 1,11 é o quê? A salvação não vem pela glória externa, aparência, mas pela humilhação redentora de quem? De Jesus. Está onde mesmo? Filipenses 2. Sejam bem-vindos na live, e nós estamos aqui falando do amor de Deus, hoje em Isaías 53. Vamos ver Filipenses 2. 5. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, porque ele veio 100% homem, sendo 100% Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome em cima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, a salvação não vem pela aparência. Ele não vem pela aparência externa, glória externa,
mas pela humilhação redentora que a gente acabou de ler aqui em Filipenses 2. Qual é a aplicação mesmo? Deus opera na simplicidade. O reino de Deus não é exibicionismo, é entrega. Deus opera na simplicidade. O reino de Deus não é exibicionismo. Vê aí essa frase de efeito. O reino de Deus não é exibicionismo, mas é simplicidade, é entrega. Foi isso que Jesus fez. Deus, ele veio ao mundo simples, sem se exibir. Por isso que muitos não creram, porque hoje sempre aconteceu isso, as pessoas buscam a aparência, as pessoas buscam reconhecimento, aparência física, títulos, mas não vê a essência da pessoa. E Jesus estava querendo mostrar a sua essência. Vamos ver o tópico 3 em Isaías 53, versículo 4 e 6. Verdadeiramente, aqui a gente colocou um tema, a substituição vicária. No versículo 4 e 6 de Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Este é o coração do plano da salvação. Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. Ele tomou nossas dores. E a doutrina central é aqui, sabe qual é? A expiação substitutiva. A doutrina principal aqui é a expiação substitutiva. Ele tomou, ele levou as nossas dores, foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui vemos a doutrina da substituição penal. Ele ficou no nosso lugar. Aquela pena era para nós. Veja quanto amor. O amor de Deus ter enviado Jesus para nos salvar e o amor de Jesus vindo como um filho obediente e voluntário para nos salvar. Aqui vemos a doutrina da substituição penal. Cristo sofreu o juízo que era nosso. A gente tem que entender isso. O juízo era nosso. Glória a Deus. O juízo era nosso. Cristo sofreu o juízo que era nosso, cumprindo em Evangelho de Mateus 8:17. Vamos ver? Evangelho de Mateus 8:17. Mateus 8. Coisa boa é falar do amor de Deus, né? Mateus 8:17. Para que se cumprisse o que fora dito por Isaías, intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Aqui foi quando o Senhor operou muitos milagres, né? Muitos milagres. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui nós vemos a doutrina da substituição penal. Cristo sofreu o juízo que era nosso, cumpriu o Evangelho de Mateus 8:17 e a primeira epístola de Pedro 2, 1 Pedro 2:24.
1 Pedro 2:24. De 1 Pedro. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga fostes sarados. Então aqui a gente viu ele cumprindo o plano da salvação, a doutrina central da expiação substitutiva, né? Em primeira epístola de Pedro 2:24. Qual é a teologia aqui? A cruz não foi um acidente histórico, foi um plano eterno. Foi um plano de Deus antes da fundação do mundo. Onde é que tem isso aqui? Apocalipse 13:8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos nos livros da vida do Cordeiro que foi morto Olha, e qual é mesmo? Para não perder aqui. Apocalipse 13:8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, todos. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano da salvação veio desde a fundação do mundo. E qual é a aplicação teológica? Você não carrega mais culpa se está em Cristo. Uma vez que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não temos mais culpas. Então agora vamos para o quarto tópico de Isaías 53, o silêncio do Cordeiro. Isaías 53:7. E é muito importante a gente aprender isso, meus queridos, o silêncio, porque Deus ele nos deu duas audições e uma boca, 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para a gente ficar mais em silêncio, ouvir mais e aprender mais da parte do Senhor. O silêncio do Cordeiro. Como o Cordeiro foi levado ao matadouro, aqui Isaías revela a atitude do servo. Submissão voluntária. Ele veio como voluntário. Cumprimento literal diante de Pôncio Pilatos. Ele estava ali diante das autoridades ali em Jerusalém, mas ele ficou calado. Quando Jesus permaneceu em silêncio diante das acusações, ele não foi vítima, foi oferta. Então ele ficou ali em silêncio diante de todas as acusações. E quantas vezes, queridos, nós queremos nos justificar quando nós temos alguém que nos justifica, que é o Senhor Jesus. Ele ficou ali perante Pôncio Pilatos em silêncio. Ele não foi vítima, ele foi oferta. E qual é a teologia nesse versículo aqui? Cristo é o Cordeiro Pascual definitivo. Cristo é o Cordeiro Pascual definitivo. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele é o passaporte que vai nos levarmos para o céu. Só Ele é que pode salvar, nada mais pode salvar. Agora o quinto ponto, a morte injusta e o sepultamento profético. Isaías 53:8 e 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios,
mas quão rico esteve na sua morte. Cumprimento direto aonde se cumpriu Isaías 53, 8, 9. José de Arimateias, quando pediu o corpo de Jesus para ser sepultado, que era rico, e cedeu o seu túmulo. E aqui tem um detalhe importante. O que Isaías escreveu foi 700 anos antes de Jesus nascer. Ele já profetizava, né? Então, o tópico 6, o propósito eterno de Deus, em Isaías 53, 10. Ao Senhor agradou-lo moê-lo. Aqui estamos na dimensão mais profunda. A cruz foi a vontade soberana de Deus. Se Jesus não viesse morrer por nós, nós não teria escapatória. Eu bato na mesma tecla, eu afirmo, não é religião que salva, não é obra que salva, a gente, pelos nossos próprios méritos, não nos salvamos, só o Senhor Jesus pode nos salvar. Você sabe por que está tendo essa festa aí no mundo, aqui no Brasil, o carnaval? É porque muitos não entenderam Isaías 53, que só Jesus é o Salvador. E foi propósito eterno, ao Senhor agradou-lo moer, ao Senhor Deus. Aqui entramos na dimensão mais profunda. A cruz foi a vontade de Deus. E a teologia aqui, qual é missionária? Não foi derrota a cruz, não foi derrota. Foi satisfação da justiça divina nos comprar, nos lavar para nossa salvação. Foi cumprimento da aliança de Deus para conosco, a nova aliança. O texto nos diz o quê? Ele verá o futuro do trabalho das suas almas com aquele sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, sendo moído, sendo, desde o julgamento, sendo escarnecido, cuspido, né? Ele viu o resultado, o fruto do trabalho das suas almas. Por quê? Porque muita gente, e ainda hoje, se salvou através de Jesus. Isso aponta para a ressurreição. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nós estamos em Isaías 53, com o plano da salvação. O tópico 7, a justiça dos pecadores. Isaías 53, versos 11 nos fala: o meu servo justo justificará a muitos. E qual é a doutrina aqui, missionária? Justiça, justificação pela fé. Aí volta a fé de novo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que se aproximam de Deus têm que ter fé. Ele leva as iniquidades e nos declara justo. O meu servo justo justificou todos. Doutrina da justificação da fé. Cumprimento pleno da teologia paulina em Romanos 5. Vamos abrir Romanos 5. Que Paulo escreveu. A justificação pela paz com Deus, pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o cumprimento da teologia bíblica de Romanos 5. Ele leva as iniquidades e nos declara justiça.
Nós estamos aqui com o plano da salvação, Isaías 53. Então, no tópico 8, Isaías 53, versículos 12, o que é que nós estamos vendo aqui? A exaltação final. Paz do Senhor, irmão Adão Gomes. Deus te abençoe, abençoe você, sua família de Livramento. A todos os internautas que entraram, que saíram, Deus de Livramento nessa festa, que o Eterno tenha misericórdia da nação brasileira, que tenha misericórdia de todos, porque a porta da graça está se fechando e eu estou trazendo aqui o plano da salvação. A paz do Senhor, meu irmão. O plano da salvação é em Isaías 53. Eu vou anotar seu nome, viu? Em nome de Jesus, peço oração. Romário Souza, vou anotar aqui. Adão Gomes. Romário Souza. Souza. Pronto, já coloquei aqui seu nome, viu? Quem tiver pedido de oração, pode fazer. Então, aqui nós estamos no 8º tópico, a exaltação final de Jesus, em Isaías 53, 12. Por isso lhe darei muitos como a sua parte. Depois do sofrimento vem a exaltação. Cumprimento em carta aos Filipenses 2, versículo 9, 11. Vamos abrir em Filipenses 2, 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Exaltou porque ele fez o maior sacrifício por toda a humanidade. Morreu na cruz do Calvário. Vocês acreditam que eu faço aqui as lives falando do amor de Deus e tem pessoas que não gostam, porque eu falo do amor de Deus, rejeita Cristo, criticam? Eu estou, meus irmãos internautas, vivendo uma situação bem complicada aqui. Dão as costas, literalmente, ao autor da fé. Então, aqui, olha, o Senhor exaltou ele, por quê? Porque ele cumpriu, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua, até os não salvos, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Até os demônios, principados, todo o universo vai declarar que Jesus é o Senhor. Por isso darei muitos, né, a exaltação final. A gente leu aqui, o servo humilhado é o rei exaltado. Ele foi humilhado, no final ele foi exaltado. Agora, a estrutura teológica de Isaías 53, o plano da salvação, revelação, está no plano da salvação, rejeição, substituição, sacrifício, sepultamento, ressurreição implícita, que ao terceiro dia ele ressuscitou, ressurreição implícita, justificação, exaltação, aplicação para a nossa vida e para o nosso ministério. Essa palavra, queridos, ela é muito poderosa para
nós levarmos em oração para projetos de família, para os nossos parentes, que a salvação só vem através do Senhor. E o que nós devemos fazer? Mostrar a dor tem propósito redentor. O sofrimento não é o fim. A salvação, ela é completa. Cristo pagou o preço total. E a conclusão qual é de Isaías 53? Não é apenas uma profecia, é um retrato do amor sacrificial de Deus em prol da humanidade. O plano da salvação não começou na cruz. Ele foi decretado antes da fundação do mundo, como nós vimos. E hoje a pergunta continua: quem creu em nossa pregação? Foi o que Isaías começou. 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quando Jesus veio ao mundo, curou muitas pessoas, teve um encontro com muitos que não tinha mais expectativa de vida, perspectiva de vida, não tinha mais esperança. E hoje ele está falando isso para você. Em meio a essa situação caótica que nós estamos vivendo no mundo, ainda resta esperança para você. Ainda tem uma porta aberta para você. Não se desespere. Ainda há esperança. Hoje Ele está te chamando. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, porque todo o plano da salvação está em Isaías 53. Que Deus em Cristo, queridos internautas, ajude a cada um de vocês, os familiares de vocês, os parentes, os amigos, conhecidos, que possam ter um encontro de salvação com vocês, que possa ter um encontro de redenção, porque nada nos resta nessa terra, tudo é passageiro. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor, tenham um feriado debaixo da graça, da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, que o eterno Deus dê livramento a cada um que entrou e saiu nessa live, a todos os seus familiares, as pessoas que vão trabalhar nos hospitais, as polícias, as pessoas que vão ter que sair para trabalhar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, antes de sair, ore pedindo a proteção do Senhor, ore o Salmo 91, se apegue com Deus, entregue sua vida a Jesus, que o mais Ele fará. Deus abençoe a todos. Aqui a missionária Elimaria do Recife, hoje em Capuí, falando da grandeza de Deus. Deus abençoe a todos.